Olá a todos, eu sou o Dr. Fernando Amato, eu sou cirurgião plástico aqui no Instituto Amato. E hoje eu vou falar sobre a cola cirúrgica. É um tema que eu tenho visto muitas dúvidas dos pacientes, alguns pacientes vêm questionando, vêm procurando uma cola cirúrgica, outros pacientes não sabem o que é e nem para que serve. Mas eu acho um tema extremamente importante de ser abordado e hoje eu vou tentar fazer um modelo um pouco diferente. E até eu quero o retorno de vocês, se vocês gostaram nesse formato, eu vou fazer em formato de aula com alguns vídeos sendo utilizados em cirurgia. Então, se vocês puderem, eu agradeço, façam um comentário, curtam, comentem, compartilhem. Compartilhem com alguém que vai fazer uma cirurgia e talvez possa se beneficiar do uso de uma cola cirúrgica. Então, como eu falei, o tema é a cola cirúrgica. E o que é a cola cirúrgica, né? Bom, foi inspirado no Super Bonder. O Super Bonder é o etilcianocrilato, né? E a cola cirúrgica é uma pequena modificação desse material sintético, né? Então, a cola cirúrgica é esse 2-octilcianocrilato. E tem, né, como nomes comerciais, né, o mais famoso de todos é o Dermabond, porque ele é da Johnson & Johnson, que é uma marca muito grande, uma empresa muito grande, então é o mais difundido. Mas existem outras opções, né, como o Tissuade, existe o Liquid Band, e eu acho importante também falar que tem outras opções cirúrgicas no mercado. Eu só conheço essas três, né, como cola cirúrgica, e é o que a gente tem aqui no Brasil e eu consigo oferecer para os pacientes. Mas tem uma cola cirúrgica, uma modalidade de cola cirúrgica da própria Johnson & Johnson, que é o Prínio. E tem sido muito comentado o Prínio, porque ele é um pouquinho diferente dessas outras colas cirúrgicas. Bom, todas essas formam é um adesivo, né, tópico para a pele, né, então ele vem líquido, a gente aplica na pele, na cicatriz, ele é estéreo e ele acaba formando uma camada, né, ele é arroxeado, né, ele vem com esse corante arroxeado e ele forma uma camada em cima da cicatriz cirúrgica. E existe o Prínio, que é esse sistema de fechamento de pele que tem o 2-octilcianocrilato, mas também tem uma tela autoadesiva e que reage com esse líquido e aí forma uma camada protetora, só que com algumas outras vantagens e que eu vou falar mais pra frente. Quais são essas vantagens, né? Quais são as vantagens cirúrgicas de uma cola cirúrgica? Bom, eu acho que uma das grandes vantagens é o fato dela ter uma propriedade bacteriostática. E o que é bacteriostático? Bacteriostático quer dizer que não cresce bactéria. Então, essa é uma das principais vantagens do uso da cola cirúrgica. Não cresce nenhum material, nenhuma bactéria onde tem a cola, ou pelo menos não cresce nos primeiros dias ou cresce numa quantidade muito pequena. Então isso ajuda a não ter infecção na ferida. Um detalhe que a gente precisa trazer é que não crescer não quer dizer que vai impedir se já tiver uma infecção. Então alguns pacientes estão com uma infecção e não podem utilizar a cola cirúrgica. Se for uma ferida secretiva, também não pode usar a cola cirúrgica. Então tem algumas contraindicações, mas numa ferida seca, sim, vai diminuir a chance de ter uma infecção. Ele vai atuar diretamente na ferida, né? E também isola do meio externo para o meio interno. Então com essa película vai impedir que algo do meio externo entre para a ferida, né? Então é uma camada, uma barreira protetora. Tem gente que fala que é só para uso estético. Eu não vejo, eu não acredito. Tem a vantagem estética porque melhora a cicatrização, né? Uma cicatrização prolongada com infecção pode evoluir para uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, mas
o fato de você prevenir uma cicatrização ruim é importante, porque uma cicatriz hipertrófica e um queloide podem causar dor e prurido. Então, a gente não precisa esperar desenvolver, né, a dor, o prurido, e às vezes até uma limitação de movimentação, né? Ele tem uma limitação funcional, a cicatriz, dependendo de onde ela estiver. Então, eu vejo um uso muito importante nessa prevenção e que sim vai ter o benefício futuro e não é somente estético. Estético talvez seria a vantagem. Algo que também a gente tem que mencionar, né, o que tem na literatura, né? Então mostra, além dessa efeito bacteriostático, né? Tem a diminuição da taxa de infecção no sítio cirúrgico, tem trabalhos mostrando in vitro que não cresce nada, né? Diminui 99% a chance de crescer algum bichinho em 72 horas. Então, poxa, 3 dias sem crescer algo numa ferida aberta, isso vai, muitas vezes, isso é um fator para evitar uma infecção, né? Tem a diminuição do tempo cirúrgico, mas a diminuição do tempo cirúrgico, é importante lembrar que a diminuição do tempo cirúrgico seria mais para o prínio, porque às vezes ele pode substituir uma etapa cirúrgica, uma camada de fios. Eu, pessoalmente, não substituo uma etapa de sutura, eu faço toda a minha sutura e depois sim vou aplicar. Mas tem gente que pula uma etapa e isso diminuiria o tempo cirúrgico. Tem a melhora no resultado estético final, isso também é importante, tem na literatura. Melhora no conforto do pós-operatório do paciente, e isso a gente vê principalmente com o paciente não ter que ficar trocando curativo, cuidados locais com a ferida. O paciente, poxa, o que eu vou ter que fazer com curativo, com a ferida? Às vezes são feridas grandes e o paciente tem dificuldade de fazer sozinho ou às vezes até mesmo com ajuda não consegue fazer. Então uma cola às vezes pode trazer um conforto para o paciente no pós-operatório de não precisar se preocupar com a ferida porque ela já tem uma barreira protegendo e às vezes até viabilizando tomar banho precoce e isso faz diferença para o paciente. Então eu vejo como uma vantagem e aliás a minha principal indicação esse conforto do paciente no pós-operatório. Em alguns casos ele diminui a resistência, né, da pele, né, juntando as duas peles numa ferida. Isso também tem suas vantagens, né, algumas vezes até substituindo algum tipo de sutura de pontos, mas eu acho que isso também melhora a cicatrização e ele acaba redistribuindo melhor essa tensão da ferida. Então isso eu acho muito favorável para uma boa evolução na cicatrização. Uma das colas, né, que eu acabo usando é essa T-Suede. Eu gosto da maneira que aplica, eu vou até mostrar um vídeo dela, mas eu já usei tanto a T-Suede como o Dermabond. Aliás, eu usei muito o Dermabond e também já usei a Liquid Band. Acabei me adaptando melhor a essa T-Suede como cola líquida. Esse é um vídeo aqui que eu vou mostrar melhor para vocês, né? Olha só, tem a ferida, ela tem um aplicador, né, na ponta, ele tá roxinho porque é a cor da cola e a gente vai passando por cima, ele seca em 1 minuto, já seca, a gente pode até fazer várias camadas e eu acho que isso tem essas vantagens no pós-operatório, formando essa barreira, permitindo uma proteção maior, diminuindo a infecção no pós-operatório e evoluindo para uma boa cicatrização. Aqui, ó, vocês podem ver melhor aqui, passando. Eu acho que esse material é muito interessante. E agora eu vou mostrar aqui a Liquid Band. Eu não consegui nenhum vídeo, eu não tinha, então faz tempo que eu não uso. Tem o Dermabond. O Dermabond tem um detalhe, eu acho que ele perde muito do material, porque ele tem a esponjinha na ponta, mas a gente precisa quebrar dentro um vidro para ele reagir internamente e a gente poder aplicar. Então eu não me adapto muito bem, acho que perde muito produto e às vezes eu não rendo quanto eu rendo com outro material. Mas isso é uma questão pessoal, ele funciona super bem, tem
vários hospitais, no mundo inteiro, é uma marca muito grande e eu acho que é uma opção muito interessante quando a gente não tem as outras. Então a gente precisa saber usar e usar quando disponível. Esse é o Prínio, ele é o Prínio Dermabond, ele é da mesma marca do Dermabond, ele é da Johnson, né? E ele eu acho muito interessante porque ele tem essa tela que acaba protegendo um pouquinho mais, tirando a tensão, distribuindo melhor a tensão da ferida e forma uma barreira protetora muito interessante. Olha só, nesse vídeo, olha que interessante. Ele acaba ocupando toda a cicatriz. Olha, a gente coloca uma fita, né? E essa fita ela cola no paciente. Nesse caso, olha, não é um caso nenhum específico, foi só uma correção de cicatriz, tá? Não tem nada para mostrar da cirurgia, ele não está expondo o paciente. E depois que a gente colou essa fita, a gente vai passar um líquido por cima. Quer ver, ó? Esse é o líquido que a gente passa. E esse líquido reagindo, né, acaba endurecendo e formando essa camada protetora. Olha só, também ele é roxinho. Esse líquido não dá para usar como a cola, o Dermabond, né, na ferida diretamente. Ele precisa da tela. Esse é um detalhe muito importante. Ele só vai reagir bem com a tela. Então não adianta inventar de querer aproveitar em outras feridas. E ele vem em 60 centímetros. 60 centímetros para mim é uma dificuldade muito grande, porque às vezes minhas mamas têm 65 centímetros 62 centímetros de extensão e às vezes eu não consigo fazer uma mama com um Prínio. Eu acabo tendo que complementar com uma outra cola, o Tissue Aid ou Dermabond, o que eu tiver disponível. Em abdômen é outra cirurgia que às vezes a gente precisa de 2 colas, porque a gente faz em âncora e ultrapassa 60 centímetros. Também a gente faz 360 graus, ou seja, circular, também não dá para usar no paciente, acaba faltando. Já às vezes a gente faz circular em âncora, às vezes nem 2 são suficientes. Então depende, são alternativas que a gente consegue usar na cirurgia e complementar o tratamento. Eu acho que é importante o paciente saber, entender por que a gente oferece e que é um custo que eu acho que vale muito a pena. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu peço que vocês curtam nossas redes sociais, me seguem lá no Instagram, no meu.plástico.pro, podem seguir o Instituto Amato também no Instagram. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante esse modelo, comentem aqui porque eu posso fazer outros. Se tiverem sugestões de temas também para a gente fazer alguns vídeos curtos em modo de aula, eu também estou à disposição. E era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Até a próxima, um grande abraço.